Olá, estamos ao vivo com o programa Acontece. Eu já arrumo a minha camisa aqui no nosso programa toda quinta-feira, 20 horas e 15 minutos aqui pelo canal 24 e 524 da NET. Vou botar meu óculos aqui do Alexandre Lau, meu óculos bacana, estiloso, multifocal. Muito obrigado ali, eu voltei a enxergar de novo, que estava complicada a coisa. Fora que meu outro óculos, o pessoal fazia bullying comigo aqui no estúdio. Falando em bullying, hoje a gente tem vários assuntos bem interessantes. A gente tem aí um especialista em relacionamentos, Dia dos Namorados está chegando, né? Se você quer conseguir aquele parceiro, aquela parceira, aquela coisa toda. No programa de hoje, a gente vai conferir algumas dicas. E tem também uma coisa que tem tudo a ver. Eu achei que não tinha ligação a questão odontológica com o ronco. É verdade. E, aliás, essa situação já vi que já separou casais. Por isso eu estou recebendo aqui meu xará, o Cláudio Etzberger. Tudo dentista, bem? Cirurgião dentista. Cirurgião dentista, muito prazer. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Tá aqui, o pessoal já está vendo aqui umas dentaduras aqui, ó. A gente já está vendo aqui. Eu trouxe umas boquinhas aqui. Umas bocas aqui, exatamente, né? Mas, Cláudio, é especialista em odontologia do esporte. Como é que funciona É uma isso? nova especialidade, né, dentro da área da odontologia, que trata o ser humano como um todo. Antigamente, o dentista só tratava a boca, dente, para fazer limpeza e restaurações. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o dentista pode cuidar da saúde. Do modo geral. Do modo geral. Então, o sono de qualquer pessoa é fundamental. Todas as pessoas deveriam estudar o sono, como é que dorme, qual é a qualidade do seu sono, fazer uma polissonografia, um estudo do sono. O que é uma polissonografia? Tu vai dormir todo monitorado para ver quantos episódios de ronco, de apneia, de bruxismo, do apertamento dentário, síndrome das pernas inquietas, porque senão tu quer ter um sono reparador, tu quer descansar e não consegue. E acaba acordando mais cansado às vezes. Acaba acordando mais cansado. Às vezes lesões que não se curam em atletas, em qualquer pessoa, né? Também tem estudo do sono. Então isso deveria ser muito examinado por todas as pessoas. É origem de várias doenças que a gente nem imagina. Pois é, Cláudio. Eu, por exemplo, tenho um sono, não aconteceu, isso aconteceu depois da idade adulta. Eu até durmo, mas ali a 1 hora eu acordo de novo. Esse é o problema. Depois durmo aí de tu novo. não atinge as fases do sono. E aí a pessoa, por exemplo, às vezes não consegue perder peso. Olha só, muita peso. coisa. Peso. O síndrome de apneia noturna é uma doença, pode levar a AVC, pré-diabetes. Então, a reposição hormonal tu não consegue ter, o crescimento ósseo atrapalha. E além do que, o assunto de hoje, que era mais os relacionamentos. Os relacionamentos, né? Tu estraga relacionamentos. É verdade. Então, eu já ouvi dizer que eu sou muito agitado para dormir também. Essa coisa chutando, dando cotovelaço. Ou seja, o teu sono não é um sono tranquilo, não, é um sono reparador. E isso tem que ser estudado. E a gente, às vezes, pode, né, trabalhar tanto com as placas, o aparelho de apneia do ronco, da apneia e ronco, e a placa de bruxismo, e a placa otimizadora. Então, são várias placas que o dentista pode ajudar hoje. Eu estou vendo aqui, tem uma aqui bem interessante, aqui bem complexa, aqui com um elástico aqui. Como é que funciona essa primeira aqui? Essa placa, até tem os vídeos e as fotos, ela simplesmente é uma placa superior e inferior unida. Ela impede que a boca abra, né, se abrisse, recue, leve o tecido mole para trás e faça o vedamento do espaço do ar. O pseudo-vedamento causa as vibrações, que é o ronco. O total, quando realmente fecha tudo, o que acontece? Aí tem a apneia. E a apneia que é perigosa. A apneia que é perigosa. A apneia pode levar O que é a apneia exatamente? O completo vedamento do espaço do ar no espaço orofaríngeo. Então lá atrás é que passa o ar. Então o que acontece? A hora que tu ronca, a boca abre e recua. A hora que ela recua, veda a passagem do ar. O aparelho mantém a tua arcada para frente, ela aumenta a dimensão vertical e projeta a mandíbula. Tu passa o ar. Olha que tecnologia, hein? Isso aí. O concorrente dele, isso aí que acontece, ali, esse vídeo aí. Olha ali. Leva a mandíbula para frente e abre a passagem do ar. Olha só que interessante. Aí tu pode ir graduando, pode aumentando a altura, pode colocando a mandíbula mais para frente ainda e impede o ronco. Colocou o aparelho, joga a mandíbula e leva junto os tecidos moles. Que interessante. É isso e essa é a participação do dentista. Tu sabe que no trânsito
a apneia mata mais que o álcool. Sério? As pessoas dormem no volante ali, porque dorme no volante. tem um sono que não é um sono reparador. Então aí fica acumulando aquele Tanto cansaço. que em vários países da Europa, para tu conseguires a carta, né, a carteira de motorista, tu tem que fazer a polissonografia. Eu ia perguntar para saber, porque como é que a pessoa vai saber se dorme bem ou dorme ruim? Tem que fazer esses exames, então. O companheiro e a companheira vai te indicar e aí tu vai fazer o ronco. Dentro do carro. E aí isso não existe hora, né? Para na sinaleira e apaga. E apaga. Que coisa incrível. Então a pessoa tem que respirar bem durante o sono e durante o dia. Para isso existe também uma placa que ela vai sobre os dentes de baixo. Então essa placa é colocada sobre os dentes de baixo, aumenta a dimensão vertical e passa mais ar. Isso que vários atletas estão usando hoje, que eu trabalho muito com odontologia do esporte. Pois é. E os atletas se beneficiam. Qualquer pessoa vai se beneficiar respirando melhor. Claro. Um atleta muito mais. Um atleta muito mais. Que aí cansa. E aqui tu consegue ainda equilibrar a mordida. Tem série de fatores. Pode, mas quando se alimenta... como se fosse uma palmilha. Como se fosse uma palmilha. Como se fosse uma palmilha. Então tu equilibra a mordida, né, e aumenta a passagem do ar. Então tu respira bem de dia e de noite. Aí tu tem um alívio no pescoço, alívio na região da cervical, dos ombros. Esse é o trabalho da odontologia. Pode gerar uma tensão, então, mas é óbvio, também. A hora que tu tem um desvio para um lado ou para o outro, tu compromete. São testes que a gente pode fazer. Esse é o parceiro meu, que é da Odonto Imagem. O que ele faz? Tá vendo lá? São vários aparelhos. Olha ali, ó. Ali estão as borrachinhas ali do lado. É para segurar que ela não abra a boca. Então impede que abra a boca. Porque é verdade, quando a pessoa ronca, ela abre a boca e projeta a mandíbula para trás. E aí fecha o espaço que passa o ar. E o que causa o ronco? Tem uma causa Tem específica? Tem várias coisas, né? Várias coisas que causam ronco. Agora, a obesidade é uma delas, mas tem muitas pessoas magras que também causam. Eu conheço. As mulheres, inclusive, chegando na menopausa, o índice é altíssimo, é a reposição hormonal, e a gente consegue fazer uma teleradiografia de perfil e hoje em dia uma tomografia que mostra o aumento da passagem de ar. Então tem como tu comprovar, além de vários outros testes, como a gente manda fazer daí a polissonografia com o aparelho de ronco. E esses testes, doutor Cláudio, são muito caros? Como é que funciona? Não. Esses exames, por exemplo... Não, nem precisa mais, tá visto, porque esses exames, eles são... tem por convênio, a polissonografia, quem tem convênio faz o exame. Faz o exame. Geralmente, hoje é o meu maior orgulho, eu tenho 7 cardiologistas me mandando para fazer o aparelho de ronco. Porque o concorrente deste aparelho chama CPAP, que é um aparelho ligado na tomada, com um aspirador de pó, ao contrário, mandando oxigênio. Esse aqui, tu filtra o ar e aquece o ar, porque tu começa a respirar pelo nariz. O outro aparelho não. Sim, sim. E parece que tu está entubado o resto da vida. Sim. Então, nas apneias muito severas, a gente começa com o CPAP e depois junto o aparelho, o AIO, né, que é o aparelho intraoral. Né? Esse aparelho, ele vai e tu vai regulando ele. Olha, de 10 que eu roncava, eu baixei para 5. Tu abre mais um pouquinho a passagem do ar. Que coisa interessante. E aí tu vai indo, a hora que a companheira diz, olha, agora zerou, não ronco mais. Aí é a hora que eu mando fazer a polissonografia. Para daí fazer o teste, olha ali, ó, mais imagens ali. Aquelas imagens são as telerradiografias de perfil, que comprovam o aumento da passagem de ar. Já vem um gráfico de quanto que abriu o espaço aéreo. E agora, isso é os bidimensionais. Agora, com as novas tomografias, já vem em 3D o quanto que abre a passagem de ar. E o que é o favorável para o aparelho, esse feito pelo dentista? Ele induz tu a respirar pelo nariz. Porque a respiração pela boca é que é muito comum, né? A respiração, aí a gente, nosso clima aqui no Rio Grande do Sul, a gente respira água. É verdade. Aí tá sempre com renite, porque tu tá com a boca aberta, o ar entra pela boca. A hora que tu coloca o aparelho, tu não consegue respirar mais pela boca. Aí te induz a respirar pelo ar. E muitas pessoas, às vezes, fazem cirurgia, que é desaconselhado. Então, o que é o bom? Quando já vem do pneumologista me manda, o otorrino me manda, e o cardiologista. Por que o cardiologista? Porque a pessoa que tem apneia,
na volta da apneia, pode induzir a um AVC. Está intimamente ligado, os estudos estão aí para comprovar. Como assim, doutor? Na volta da apneia pode induzir um AVC? Por que as pessoas antigamente morriam dormindo, que eu brinco, Isso, né? é verdade. 60 anos. Isso. Em vez de elas aumentarem a dimensão vertical, tiravam as dentaduras, né? Botavam no copo. Isso. Tu diminuía a passagem de ar. Então, quem tem apneia tem que abrir a passagem de ar. perigo. E antigamente se fechava a passagem. Exatamente. Hoje em dia, cada vez temos menos dentaduras, né? E as pessoas estão mais conscientes que não deve se tirar a dentadura para dormir. E quem ainda tem a dentadura ainda tem que botar uma placa em cima, abrir mais a passagem do ar ainda. Nossa. Então isso é um assunto novo. Pois né? é, não se fala, é novo isso, né? Tu imagina isso ainda para um atleta, que é o que eu sempre puxo o Sim. link para o meu lado. O atleta que não tem um sono reparador, ele está sempre cansado. Ele não consegue. Desgastado do treino, ele vai tentar dormir, cansa mais. Então esse atleta está suscetível a ter mais lesões. O caso bem agora, estressado, que um atleta que está muito estressado com processos em cima, esse atleta tem muito mais lesões. Sim. Ele se aperta mais dormindo. Claro. Então no outro dia é aí que começa a ter lesões. Os atletas, por exemplo, um caso nítido que já saiu de toda a imprensa, o do Nico Lopes, que era um respirador bucal. Isso. Né? Lesões em cima de lesões. Há 2 anos ele não tem uma lesão. Então, assim, o Arthur, por exemplo, um jogador que aos 15 do segundo tempo respirava pela boca, o Renato tinha que tirar ele do campo. Então, são vários e vários casos que tá tudo no meu Instagram lá, tem vários atletas que... Porque o atleta precisa do corpo. A gente vive aí com um quidão. Vocês da imprensa, que eu estava até comentando, que precisam falar e respirar ao mesmo tempo. Falar e respirar ao mesmo tempo. Tem que abrir essa passagem do ar. Então, esse aqui é um grande ponto. E a questão daí do sono, o atleta treinou, está cansado, não consegue dormir. E a questão do uso dos remédios, medicamentos para induzir ao sono? Aí piora, né? Aí piora, porque daí não ataca a causa. Exatamente. A gente tem que sempre procurar a causa. Às vezes tu tem o deslocamento do ombro. Eu atendo, por exemplo, o Mário Fernandes, meu paciente, que tinha sempre deslocamento no ombro. Está vindo fazer uma nova revisão agora, semana que vem, já vem de novo, porque nunca mais teve problema em ombro. E é um respirador bucal, o movimento da mandíbula para o lado, repuxava a passagem do ar. E aí causava o corpo fica desequilibrado. Toda aqui do ombro. Eu brinco, se tu joga xadrez, tu não tem lesão. É verdade. Mas se tu usar o teu corpo e ele está desequilibrado, é mais fácil ter lesão. E aí vai aumentando. E aí tu tem mais lesões. E o atleta que dorme mal, ele vai ter sempre acima do peso, ele vai estar sempre distraído, ele vai estar sempre irritado. E isso é uma bola de neve ruim que vai indo. Quem dorme bem tem essa bola de neve boa. Então esse é o... Não, é interessante, a gente pode ficar sem comer alguns dias ali, algum tempo, mas sem dormir ninguém consegue ficar. Esse é o grande problema. Sem dormir não dá. E com qualidade. E com qualidade. Dormir todo mundo dorme. Agora quem tá rindo, Chico? Consegue ficar? Mas... E principalmente tem estudos muito grandes, quem, por exemplo, trabalha à noite... Isso, que inverte. A complicação de saúde é muito grande. Trabalhar à noite, inverter à noite é horrível. É horrível. Eu já trabalhei. Quem troca a noite pelo dia, eu já trabalhei. A qualidade eu dormia fracionado. Eu trabalhava das 5 da manhã, madrugada, à 1 da tarde. Então eu acordava às 4 para estar às 5 no trabalho. Então eu dormia meia-noite e acordava às 4 para 5 estar no trabalho. Saía à 1, ficava ali fazendo algumas coisas até às 3, 4 horas da tarde, dormia das 4 às 8. Acordava, daí das 8 à meia-noite eu ficava acordado, da meia-noite às 4 dormia. Eu dividia em 2 meu sono. Isso aí... Era um horror. E a saúde vai para o espaço. Vai para o espaço, né? Uma coisa que está muito intimamente ligado é o bruxismo e a apneia. Pois é, o bruxismo também a gente falou pouco. O que é exatamente o bruxismo? O bruxismo é o apertamento dos dentes, o ranger ainda, tu aperta e ainda raspa. Isso aí pode dar até labirintite. Isso aí pode dar dor de ouvido, zumbido no ouvido, dor no pescoço, torcicolo, então uma série de coisas. Só que antigamente se associava que a pessoa só tinha bruxismo noturno. Bota uma placa para dormir. Isso. Não, hoje em dia, tu passou num buraco, tu já te apertou. Tá tenso, tu aperta. Tá trabalhando, tu aperta. Então se bota uma palmilha, que é uma placa, chama placa otimizadora, porque ela otimiza, ela melhora a tua respiração, te equilibra o teu corpo de cima para baixo e impede que tu gaste os teus dentes durante o dia também. Que coisa impressionante. E esse tratamento é muito caro também? Não O pessoal fica olhando lá embaixo, em casa, lá fica perguntando, mas e aí, como é que eu faço? O caro é tu ter um AVC, o caro é tu quebrar um dente
durante... É caro. Aí começa a ficar caro, entendeu? A proteção, a prevenção é a melhor coisa. Então, o aparelho de ronco, ele vai fazer tu respirar com uma muito maior quantidade de oxigênio, né? Então, a hora que tu vai fazer a tua polissonografia, tu já vai vendo se tu está melhorando, se tu continua estável, se tu tem que trocar o aparelho, se tu tem que projetar mais a mandíbula. Então, tudo que tu vai trazendo para a tua saúde não tem preço. E para fazer esse exame, porque é curioso, a pessoa vai lá para fazer o exame porque não consegue dormir direito. E aí vamos botar um monte de aparelhos, né, na pessoa, para a pessoa dormir, para poder fazer o exame. Daí fica mais difícil para dormir ainda. O que eu falo para todos os meus pacientes, geralmente ele já chega encaminhado do colega, do otorrino, do cardiologista, do pneumologista, né? Mas, se não, eu tenho a minha teia que eu brinco, os meus parceiros, tanto a fonoaudióloga, a fisioterapeuta, posicionamento de língua, tudo eu tenho a minha teia que eu brinco. Sim. Tá? Mas a primeira coisa que eu falo depois que eu boto o aparelho, eu quero a nota do parceiro. Não tem, então pede para o neto, pede para a filha dormir um dia contigo. Claro. No teu lugar, na tua cama. Claro. Outra coisa é que tem os aparelhos de polissonografia portáteis. Então, tu aluga e tu leva para casa. Mas eu só peço a polissonografia depois com o aparelho de ronco e apneia, depois que eu já ganhei a nota zerado, não ronco mais. Sim. Aí que eu peço para ele. E às vezes eu ainda peço para o paciente dormir metade da noite sem nada, metade da noite com o aparelho. Que é para ele comprovar como a eficácia do aparelho intraoral que o dentista faz. Como existe essa diferença. Exatamente. Que coisa impressionante. E o sono a gente não dá muita bola, né? O pessoal dorme ali, principalmente para quem mora sozinho. Para quem mora sozinho. Não. E tem alguns... agora eu vou viajar. E aí a minha mulher, não tá, eu vou dormir sem o aparelho. Não, é para tua saúde. Não é para... Tu que tem que dormir bem. Tu que tem que no outro dia estar disposto, tu tem que ter a reposição hormonal, célula do crescimento. Quem estudar o sono, eu tenho sempre um problema, nunca estou bem disso... Estuda o seu sono. Vá no médico do sono, vá algum dentista que trate a odontologia do sono, tu não tem ideia. A qualidade de saúde que tu vai ganhar. Que coisa incrível, porque muitas vezes acontece também da pessoa começa, como eu falei, da idade adulta ali, a pessoa começa com os problemas, com ansiedade. Sim. Tem desgaste de dentes. À medida que tu vai desgastando os dentes, tudo vai diminuindo aqui. Não é só o dente que diminui. Tu pressiona o ouvido, tu diminui o espaço das vértebras e o que acontece? Diminui a passagem do ar. Começa os problemas. Aí tu precisa abrir. Aí tu abre tanto de dia com a placa otimizadora, quanto de noite com o aparelho de ronco e apneia. Aí depois, por exemplo, isso aí tu movimenta toda a área da odontologia. Sim. Tu botou a placa, aqui eu tô respirando bem. Aí tu pode fazer uma reabilitação, aumentar a altura dos dentes que tu já gastasse, para tu chegar a isso sem a placa. Entendi. Uma coisa primeiro consertar para depois... E outra coisa é esses desgastes do bruxismo, de ranger os dentes. Isso. As pessoas querem botar as facetas, as lentes de contato hoje em dia. Tu acha que o dente que Deus fez, que tu gastou, o dentista vai botar uma lente de contato e não vai gastar? Não vai gastar. Então tu tem que botar lente e tem que proteger. Aí tu protege com essa... Cada vez que um atleta for jogar, for chutar, for bater, jogar tênis, ele vai apertar os dentes. Sim. Então ele tem que estar protegido e proteger os seus dentes e a sua saúde. Não, a gente falou num buraco, às vezes, no trânsito, né? Olha ali, ó. No freio? Olha ali, o pessoal ali, ó, pode morrer dormindo, o pessoal entrando ali no Facebook ali, certeza, perguntando, como a gente falou aqui antes ali, ó. Já comentei. Que bacana. Isso aí, quem tá assistindo no Facebook pode fazer um comentário lá, muito bacana ali, Eu, ó. inclusive, já comentei isso, mas voltando. Voltando só para lembrar ali a dentadura. Antigamente, eu tô falando o programa inteiro aqui que a gente precisa aumentar a dimensão vertical e projetar a mandíbula. Botar para frente. A hora que tu tirava as dentaduras, ou tu tem pouca passagem de ar, tem uma apneia severa, mas é risco de vida. Mas olha só que impressionante. Pode consultar o seu médico, cardiologista, o pneumo, o otorrino, que ele vai concordar comigo. Que coisa impressionante. O sono que a gente não dá muita bola, né? Vou dar uma dormidinha, dormi tarde, acordei cedo, não dormi muito, não tem problema. Tenho que cuidar da minha vida enquanto eu estou acordado. Dormir para quê? Perda de tempo, eu já vi isso aí, dormir é perda de tempo. Não, é ganho de vida. Ganho de vida. É completamente ao contrário. É completamente ao contrário, né? E quantas lesões que tu não imagina
porque tu não tem uma mordida equilibrada e não respira bem. Que coisa, tudo é questão da respiração, fiquei Tu impressionado. Hein? Se tu, para passar o ar, tu precisa estar com a cabeça lá para baixo, tu vai ficar com a cabeça para baixo. Porque, E aí tu ele vai se encurta acostumar, toda teu a corpo tua vai se musculatura. acostumar. O teu corpo vai se acostumar, capaz de E aí diminuir tu até a altura. Mas com certeza. Aí tu projeta a mandíbula para cima. Pronto. Quem quiser, que eu sei que o tempo corre aqui. Não, mas vamos lá, quero botar as redes YouTube, sociais aí. Não, vamos no botar. YouTube, o Cláudio Etzberger tem lá tanta coisa também. Cláudio Etzberg, a Tem gente tem Instagram, aqui. tem Facebook, tem tudo que... Que coisa impressionante. Olha, fiquei até, vou cuidar mais, viu? Eu mesmo vou cuidar mais Vamos dessa lá, situação. vamos lá, te porque esperando. impressionante, impressionante mesmo. Muito prazer pela participação, Que obrigado isso, pela prazer. aula. Né? Muito obrigado. Espero que o pessoal agora tenha mais atenção ao sono, né? Não é? Qualidade de sono e respiração. Vai te dar uma qualidade de vida. Equilíbrio de cima para baixo. Maravilha! O Acontece faz um rápido intervalinho e a gente já volta. Não sai daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET. A gente falou no bloco anterior ali sobre a questão do ronco e da qualidade do sono. Se você não assistiu, não tem problema, é só entrar lá no meu Facebook ou então no Facebook da RDC TV, que está lá o programa completo, tem reprise também sábado às 8h15 da noite. E agora estou recebendo o Marcelo Paixão, que a gente vai falar aqui, ó, sobre relacionamentos. É isso, Marcelo? Isso mesmo. Gostei do relógio, que relógio bonito esse aí. Eu só, foi um presente de cliente. Olha só, eu e o Chicão tô falando presente de cliente, ele deve ter achado a pessoa certa. Aí ficou faceiro da vida, foi lá, vou dar um relógio pro Marcelo de felicidade. Eu e o Chicão tô falando com os relógios. Legal, bacana. Mas bonito mesmo. Interessante a gente estar falando sobre sono, né? Porque realmente tem uma relação direta o sono com os relacionamentos. Principalmente no que diz respeito aí à questão emocional. O sono, sim, mal dormido, ele também faz com que a gente fique durante o dia mais irritado, mais tenso, e isso afeta. Às vezes a gente acorda assim, ó, é casado? Já foi casado? Teve algum relacionamento? Sim. Às vezes a gente acorda irritado com alguma coisa e não sabe com o que é. É verdade. Pode ser um sonho, né? Ou pode ser um sono mal dormido, né? Uma noite mal dormida. E isso afeta diretamente. Então, um dos pontos que a gente fala dentro dos relacionamentos para ser cuidado também, sim, é a questão do sono, por incrível que pareça. Olha tem uma só, relação direta, tem uma relação extremamente direta. importante, sim, né? E as relações, elas se fazem... Quando a gente está falando de relacionamento, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que tocar na tecla da inteligência dentro das relações. Sim. Porque a gente aprende matemática, a gente aprende geografia, a gente aprende várias coisas. Mas onde é que a gente aprende sobre relacionamentos? É verdade. E tem umas dicas, né? Sim. É rodando na vida que a gente acaba aprendendo sobre relacionamentos. É verdade. E quebrando a cara, muitas vezes. E quebrando a cara muitas vezes. Mas a gente vai falar isso depois do intervalo. E se você quiser participar do programa, entra ali no Facebook, ali pode entrar no Facebook da RDC TV, ou então no meu Facebook, Cláudio Andrade, e deixa ali a sua dúvida, que a gente vai responder depois do intervalo aqui com o Marcelo Paixão. Não sai daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV. No bloco anterior, o anterior do anterior, lá no início do programa, a gente estava falando sobre qualidade do sono, que também pode interferir nos relacionamentos. Então a gente está aqui com o Marcelo Paixão agora para falar sobre os relacionamentos em si. E a gente comentava antes que realmente uma noite mal dormida pode até afetar no relacionamento, né, Marcelo? Sim, entendendo que a gente sempre fala que se chama relação afetiva, né? Relação afetiva. Relação afetiva é relação de afetos. Na verdade, toda relação é afetiva, né? Uma relação de amizade é uma relação que um afeta o outro. Sim. As relações acontecem porque quando elas são duradouras, elas acontecem porque existe um afeto positivo, uma coisa boa. Sim. Quando se tornam inimigos, são afetos negativos, tá? Mas quando a gente está falando aí de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, bom, a gente está falando de afetos que levam, que elas têm um grau de
de importância mais elevada. Sim. Tem um ciclo que eu gosto de explicar, antes da gente falar do namoro, que ele é importante, tal. As pessoas me perguntam assim, Marcelo, tá, mas a gente, é sem querer que acontece a gente gostar de alguém, nunca é sem querer. As pessoas, existe o Cupido, lembra da história do Amor Cupido? à primeira vista. Amor à primeira vista, ou que tinha um Cupido que tocava uma flechinha, daí a pessoa se apaixonava. Isso. O meu Cupido passou por mim e já disse que eu sou um dos casos mais complicados que ele tem. Já desistiu, Cupido? Já tá quase desistindo. É interessante porque, assim, ó, eu sempre digo que quando tu tá pensando em gostar de alguém, tu já se interessou por essa pessoa por algum motivo. Então é assim, primeiro tu te atrai e a atração não é uma escolha. Ninguém sabe por quem vai ser atraído. Isso é uma construção subjetiva que se diz, ou seja, o longo da tua vida vai dizendo qual é o tipo de pessoa que tu vai gostar. Então, a atração não é uma escolha. O que acontece é que sedução é uma escolha. São dois processos diferentes. Sedução é uma escolha. Atração, eu sempre brinco que é assim, ó. Imagina que uma mulher, ela vai no shopping, e ela tá andando no shopping, daí ela tá olhando para as vitrines, de repente ela olha para um sapato. O sapato chama a atenção dela, isso se chama atração. Ela gostou do sapato, ela achou bonito, ela vai até a loja, calça o sapato, ela tenta andar e o sapato é desconfortável para ela. Ela não consegue viver com esse sapato, então ela não é seduzida pelo sapato. Ah, ela é atraída, mas não seduzida. É porque a atração... Por isso que muitas relações, elas olham assim, as pessoas se atraem pela sua beleza, né? Daí tem duas coisas que são... que é a beleza física e a aparência física. As pessoas se atraem pela aparência física e pela beleza. Assim, beleza física é o que Deus te deu, né? Ou melhor, genético. Vamos dizer Deus. Genético, né? O que tu herdou geneticamente dos teus pais. E a aparência física é o que tu faz com que Deus te deu. Como é que tu trata? Como é que tu arruma o teu cabelo? Como é que tu arruma a tua aparência? Enfim. O mais importante é a aparência física. Então, a pessoa, ela se atrai por isso, e daí ela começa a interagir uma com a outra, começam a interagir porque as duas se atraíram, e daí começam a se descobrir. Se há gosto, se um gosta pelo afeto que um causa no outro, então eles se gostam, e daí vem o ciclo que é uma demência temporária, isso já com comprovação científica que pode durar até 1 ano e meio, 2 anos. Viu? A demência temporária. É uma demência Viu temporária. Como é que é isso, Beto? Quantas vezes a gente já não ficou com demência temporária? E sabe por que? Olha que interessante, né? A gente não se dá conta, porque é uma demência temporária. Só completar o ciclo. Vamos lá. Demência temporária é chamada paixão. Daí a paixão, depois de um certo tempo que a gente para de amar o ideal do outro, que é quando a gente faz assim, ó, uma pessoa se apaixonar pela outra, daí fica só fantasiando. Isso. Ela exclui aquilo que tem de problemas. De ruim. E fica olhando só, ou deixa passar, é relevante. E também tenta mostrar o seu melhor. Depois que isso passa e a gente começa a aceitar o problema do outro, daí a gente começa a amar. Porque a gente já sente algo independente de algumas condições. Por exemplo, se a pessoa não é tão organizada quanto a gente gostava, não é tão divertida quanto a gente esperava que fosse, ou quanto estava iludido. Porque na paixão é assim, qualquer coisinha a gente está achando graça. É verdade. Porque está perdido, independente da idade. Antes que diga, né, que as pessoas pensam que tem uma relação com a idade. Que o senhor não vai se apaixonar, não vai ficar bobinho assim quando fica mais velho. Fica assim. Bobo com qualquer idade. Depois que passa a paixão, ela entra em ciclo. Por isso que se chama da paixão. Porque você tem que colocar combustível para que ela entre num ciclo, ou intermitência, né, que se diz, né? Sim. Hoje um cliente meu estava conversando, ele é engenheiro, daí eu perguntei para ele sobre a ideia, e ele falou que a ideia de intermitência, que ora a paixão tá positiva, ora ela tá negativa. Negativa não significa que não existe paixão. Significa que ela não tá tão intensa, deixando a gente tão maluco, né? Ou tão demente, vamos dizer assim, quando no início. Ok. Quando tu tá amando, agora vem a parte mais importante, que é pro Dia dos Namorados, que está relacionado a tu utilizar a inteligência afetiva e a inteligência emocional nas relações. Quer ver só? Vamos pegar a ideia. É claro que cada tipo de relacionamento, a gente está falando agora de uma possibilidade gigantesca de relacionamentos, né? Tem a sua forma de se fazer. Eu vou pegar um exemplo hétero, por exemplo. Tá? Um homem, uma mulher e um homem. Então, assim, digamos que o homem ele goste de dar flores para uma mulher. Bom, aquelas flores, no início ela vai ser interessante. Mas como qualquer coisa que acontece com a gente, tipo, se é uma sobremesa que a gente quer comer, a gente prova logo um sorvete, tá? Na primeira colherada do sorvete, a gente já começa a perder, ela já sacia a vontade. Já na metade do pote já começa a ser o olho grande. Isso aí. Correto? As flores ou qualquer outra coisa funcionam do mesmo jeito. Então, ela ganhou flores, daqui a pouco ela começa a perder esse efeito e aquilo não tem mais o impacto que deveria. Sim. O que eu tô querendo dizer com isso? Que não adianta ficar dando flores toda hora para uma mulher. E a mulher também não adianta ficar agradando do jeito que ela sempre agradou toda hora. A gente tem que ser muito mais inteligente e criativo. Um dado que tem sobre pesquisa, desde 1999 que eu trabalho com isso, mostra que quanto mais criativo e imprevisível tu for dentro
dentro dos relacionamentos, melhor. Mas isso é muito complicado, É extremamente Marcelo. complicado. É extremamente complicado. Tem que estar se reinventando todo dia. E tu sabe que o relacionamento... Mas para pensar. Nós nos reinventamos. Vamos pensar assim, ó, o jornalismo se reinventa toda hora. Toda hora. A nossa profissão se reinventa toda hora. A alimentação, isso, tudo se reinventa toda hora. Porque o relacionamento não. E a gente acredita que as relações não podem. Hoje a gente está falando aí, tu quer ver só, na minha época, eu tenho 37 anos, tá? Eu falava pra minha mãe assim, vou ficar com uma guria. Ela não entendia o que era o ficar. Esses dias eu tava conversando com os meus sobrinhos, né, faz um tempinho, e eles falaram do tal do crush, e eu também não entendi o que era. Isso significa que as relações... Elas vêm se reinventando também. Eu queria antes 4 minutos, só não acredito nisso, agora tá ficando bom. Eu queria que tu falasse, Marcelo, sobre em épocas hoje em dia de internet, de crush, falando em crush, de aplicativos de relacionamento. Porque hoje em dia eu tenho visto assim, antigamente na nossa época, o pessoal saía para encontrar menina, para ficar ou não, tinha o baile, tinha a festa, tinha a balada, tinha aquela coisa toda, era olho no olho. Aí hoje em dia as pessoas O Beto tá falando há muito tempo atrás. Hoje em dia, o pessoal fica aqui assim, ó, papapá, no site, vai conversa. Mas deveria ser uma ferramenta a mais para você se relacionar. Mas acontece que parece que as relações ficaram mais frágeis, mais superficiais. Parece que essa liberdade de ter todo mundo acaba não ficando com ninguém, porque você tem todos e não tem ninguém. Tem uma coisa que é interessante, tu quer ver só? Os aplicativos, seja qual for ele, app, Tinder, seja qual for, ele é um caminho, ele acelera o caminho da atração e sedução. Ele faz isso. Mas quando as pessoas se conectam fisicamente, elas têm um relacionamento. O que acontece não diminuiu a forma. Pensa bem, antes o homem tinha, a mulher tinha que ir para uma balada para conhecer alguém, para uma festa para conhecer alguém. Hoje tem mais possibilidades. O que os dados mostram? Que não foram os aplicativos que diminuíram isso. É a inabilidade social que aumentou. Inabilidade Ou seja, social. Os homens, eles conseguiram um match, ou as mulheres conseguiram um match ali pelo aplicativo, e depois do match o que é que se faz? No pessoal, porque eles se encontram, ninguém fica namorando só pela internet. Não, se encontram. E daí é a hora que eles não sabem mostrar os seus valores pessoais, o que eles querem de fato, o que é importante. Ninguém se apaixona por pessoas, isso é uma maior ilusão que tem. Ninguém ama a pessoa, a gente sempre ama a vida de uma pessoa. No momento que a vida de uma pessoa já não é mais interessante, a gente abandona essa vida. Tu pode observar. Pense só nos seus amigos, tá? Amigos, amigas. Por que se separaram? Porque não estavam gostando de algo que o outro estava fazendo. No comportamento dele já não era mais interessante. Claro. Então a vida é algo que a gente se apaixona. Dificilmente a gente se apaixona por pessoa isolada. Por si só. Entende? A vida tem que ser interessante. E é isso que as pessoas não estão sabendo fazer. Porque nas redes sociais eles mostram uma vida que não tem. Chega na hora... Isso! É muito mundo das maravilhas. Chegar na hora já não é mais tão interessante. Daí veio o problema de não conseguirem realmente firmar uma relação. Porque fingem muito. As redes fazem isso. Então a gente tem que ser mais autêntico e sincero possível para uma relação dar certo. Só que as pessoas não querem fazer isso nas redes sociais. Não. Então é o problema que eles... Hoje está criado esse problema. Mas elas estão aprendendo a solucionar agora no pessoal. Daí sim, tu tem que ser... O que gera uma pessoa... O que faz uma pessoa se apaixonar está relacionado à perspectiva de vida, a crescimento, a emoções que tu provoca nele, de felicidade, de tranquilidade, de paz. Às vezes, sim, de insegurança, é uma coisa legal, mas sem ser agressivo. Essa manutenção, óbvio que isso aqui é um assunto para pode colocar umas 10 horas. Eu quero mais, eu quero saber mais. Ela tem muito tempo de assuntos, nossas palestras, workshop, elas duram, às vezes tem 16 horas de workshop para falar do assunto, que é algo que se busca muito. Imagina, eu trabalho com empresas, com profissionais de várias áreas. Esse aqui, apesar de ter sido um presente, não foi na área de relacionamento. Foi na área de negócios mesmo. Eu sou psicólogo da área dos negócios também. O que é um ponto fundamental, inclusive para a área profissional, as relações afetivas, os relacionamentos, seja grandes amizades ou o casamento ou o namoro, isso tem um impacto muito grande direto dentro da área profissional também. Porque assim, se tu brigar hoje com a pessoa que tu ama, tu não vai chegar no teu trabalho com o mesmo humor, com a mesma alegria. Não apresenta até o programa, que não afeta a apresentação. Por mais que tenha seja um grande apresentador, às vezes a gente está sentindo alguma coisa, né? Então, assim, é muito importante que a gente aprenda isso, mas ainda não tem, assim, uma fórmula mágica. Tem aprendizado. Quando a gente está falando da mente humana, tem aprendizado. Mas, principalmente, se você está procurando alguém para uma relação boa, a principal característica, busque ver se ela é uma pessoa flexível. Flexibilidade é o ponto fundamental. Não interessa se tu é inteligente, rico, se tu é mal educado, não interessa. Flexibilidade tem que ser flexível com desejo de evolução. Porque flexibilidade significa que tu pode mudar.
toda vez que tu encontrar uma pessoa dizendo assim, ó, eu nasci assim, eu sou sempre assim, então significa que temos um problema. Ai, eu quero falar muito mais, Marcelo Paixão, tu vai voltar aqui de novo, tá? Com certeza. Por favor, Vamos, porque não adianta, vamos. é um assunto também que afeta todo mundo, que nem sono. É, Olha, legal. dificilmente uma pessoa pode ficar sem dormir bem, tá aqui o meu xará, o Dr. Cláudio, ainda tá aqui no estúdio, e dificilmente também é impossível ser feliz É muito sozinho, difícil. já dizia o poeta, né? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Valeu Um abraço mesmo. a todos. Valeu pela sua presença, pelo seu carinho. Depois eu continuo respondendo ali as questões pelo Facebook. Eu volto aqui pela RDC TV hoje ao vivo ainda, 10h30, no Cruzando as Conversas. É isso aí mesmo. Certo? Um grande beijo, um grande abraço e até mais.